A Bíblia nos ensina a maneira certa de como devemos falar com Deus. Você está errando nisso. Você já parou para pensar que talvez esteja falando com Deus do jeito errado a vida inteira? Isso pode soar duro, até desconfortável. Mas e se for verdade? Muita gente acredita que orar é só repetir frases prontas, recitar versículos ou despejar pedidos num momento de desespero. Mas a Bíblia mostra algo totalmente diferente, um caminho mais profundo, mais íntimo e surpreendentemente mais simples. E é justamente esse caminho que a maioria ignora. Não por maldade, mas por falta de revelação. A verdade é que oração não foi criada para ser um ritual vazio, frio, repetitivo. Ela é um encontro real com o Criador, uma conversa com o Pai. E nesse encontro há princípios espirituais que não podem ser quebrados, porque quando são seguidos, abrem os céus. Agora, imagina descobrir que pequenos ajustes na forma como você ora podem liberar respostas que você espera há anos. Sim, isso está na palavra. E está mais perto do que você pensa. Tem gente cansada de orar e não ser ouvida, frustrada porque acha que Deus não responde. Mas será que o problema está em Deus? Ou em como essa pessoa tem orado? Jesus deixou ensinamentos claros. E infelizmente muitos ignoram ou distorcem esses ensinamentos. A boa notícia é que ainda dá tempo de mudar, de aprender, de transformar suas orações em pontes diretas com o coração do Pai. E tudo começa agora, com essa revelação que vai virar a chave da sua vida espiritual. Então, se esse tema mexe com você, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal, porque aqui você aprende a Bíblia do jeito que transforma. Tem muita coisa poderosa vindo pela frente e você não vai querer perder nada. Há quem repita palavras decoradas, gestos ensaiados e frases bonitas, achando que isso é oração. Mas a verdade é que Deus não está atrás de formalidades. Ele deseja relacionamento. Isaías 29:13 nos lembra: este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. Isso é um alerta. Não adianta o som bonito dos lábios se o coração está em silêncio diante do Senhor. A oração verdadeira nasce do interior e se expressa como uma conversa íntima entre pai e filho. Imagine um filho que todos os dias repete mecanicamente a mesma frase ao pai. Oi pai, tudo bem? Obrigado por tudo, tchau. Com o tempo, o pai notaria que aquilo deixou de ser real. Assim também é com Deus. Ele quer ouvir tua alma, teus medos, tuas alegrias, e não um roteiro repetido sem emoção. João 4:24 diz que Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E espírito e verdade não moram na superfície das palavras bonitas, mas na profundidade do coração sincero. A oração precisa ser viva, ter alma, ter verdade. Pode ser simples, pode até ser silenciosa, desde que seja de verdade. Às vezes, a melhor oração é um Deus, eu não sei o que dizer hoje, mas estou aqui. E Ele entende. Aliás, Ele entende até aquilo que você não sabe expressar. Já tentou escrever uma carta para Deus contando seu dia? Ou andar e conversar com Ele em voz baixa? Esses momentos transformam o dia a dia num altar e fazem da rotina um santuário. Tem gente que pensa que só ora quem está de joelhos. Outros acham que oração só vale se tiver um Senhor a cada 2 palavras. Mas não é isso que vemos na Bíblia. Jesus orava enquanto caminhava, enquanto subia montes, enquanto suava sangue no Getsêmani. O valor da oração não está na pose do corpo, mas na posição do coração. Quando você fala com Deus como quem confia, como quem espera ser ouvido, você transforma o comum em sagrado. E se você está pensando, mas eu não sei orar bonito, ótimo. Deus nunca exigiu beleza de vocabulário, Ele quer verdade na alma.
Já viu criança dizendo "te amo" para o pai com palavras erradas, mas com os olhos brilhando? O pai não. Corrige a gramática, ele se derrete. Deus é assim com os filhos que falam com o coração. A oração é mais sobre ser ouvido do que sobre impressionar. E quando você entende isso, perde o medo e começa a falar com Deus em qualquer lugar. O grande segredo é perceber que a oração é uma resposta ao amor de Deus. Não começamos orando para Deus nos amar. Oramos porque Ele já nos ama. A oração é o lugar onde nos encontramos com esse amor, onde o peso do dia ganha alívio e onde os dilemas ganham direção. Orar é como sentar para um café com o Pai e abrir o coração. E acredite, esse tipo de oração muda tudo, porque muda primeiro você. Então, antes de tentar orar com palavras de efeito, experimente orar com o coração aberto, não como quem cumpre um ritual, mas como quem encontra um amigo que ouve sem pressa, que entende sem julgamento e que ama sem medida. E quando esse encontro passa a fazer parte da rotina, o coração aprende a se curvar, não por obrigação, mas por reconhecimento. É aí que começa a verdadeira jornada da oração. Na parábola contada por Jesus, em Lucas 18, 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e um publicano. O primeiro se exaltava, orgulhoso das suas obras, enquanto o outro, envergonhado, nem ousava levantar os olhos. E foi o publicano que saiu justificado diante de Deus. Essa história é um espelho, mostra que a oração que alcança o coração de Deus não é a que se impõe com arrogância, mas a que se derrama com humildade. Deus conhece o íntimo e não se impressiona com performance. Tem gente que transforma a oração em palco. Fala alto, usa palavras rebuscadas, cita versículos de cor, mas tudo isso para ser visto. Quando orar vira vaidade, ela perde a força espiritual e se torna só discurso. Jesus foi claro sobre isso. Quando orares, não sejas como os hipócritas. Mateus 6:5. E Tiago 4:6 reforça: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O orgulho na oração é como uma parede. A humildade, por outro lado, abre portas e janelas. É na humildade que a oração ganha peso. Quando você ora com o coração quebrantado, reconhecendo que precisa de ajuda, que não sabe tudo, que depende de Deus, é nesse ponto que o céu se inclina para te ouvir. É como quando uma criança se perde e grita, "Pai", com lágrimas nos olhos. O Pai não hesita em correr. Assim é Deus, com quem clama com sinceridade, sem máscaras, sem pose. Humildade é admitir: Senhor, eu preciso de Ti mais do que de qualquer outra coisa. O orgulho, por sua vez, camufla necessidades. Faz a pessoa pedir bênçãos para mostrar e não para servir. Já viu alguém orando para conseguir algo só para provar que estava certo? Ou pedindo sucesso para se vingar de alguém? Isso é vaidade disfarçada de devoção. E Deus não se deixa enganar. A oração eficaz nasce de um lugar puro, onde o pedido carrega amor, arrependimento e verdade. E quem se aproxima assim encontra não só respostas, mas transformação. Quer aplicar isso na vida prática? Comece questionando a motivação do seu pedido. Pergunte-se: estou orando por isso para glorificar a Deus ou para massagear meu ego? Faça uma lista das suas orações recentes e reflita com honestidade. Essa simples prática pode ser um divisor de águas no seu relacionamento com Deus. E mais, ao orar, incline o coração, baixe o tom, reconheça sua pequenez. É nos momentos de maior humildade que as orações sobem mais alto. Humildade também significa ouvir antes de falar. Tem gente que ora como se estivesse num monólogo, despejando palavras sem espaço para escutar. Mas a oração verdadeira tem pausas, tem silêncio, tem escuta. E nesse silêncio humilde, Deus fala. Ele orienta, consola, corrige. É como um diálogo entre um filho que confia e um pai que guia.
A vaidade grita, a humildade sussurra, e Deus sempre responde aos que se aproximam com reverência e verdade. A oração humilde não precisa provar nada. Ela sabe que Deus já sabe, e ainda assim ela fala, porque confia. É nesse espírito que a alma encontra descanso e o céu se move. Quando a oração é um reflexo da nossa dependência e não um discurso da nossa força, então, ela começa a tocar o coração de Deus. E é a partir desse tipo de encontro que o verdadeiro relacionamento com o Pai começa a florescer, crescendo a cada passo de fé. Jesus não estava falando apenas de um cômodo da casa quando disse: entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto. Mateus 6:6. Ele estava revelando uma chave espiritual. A oração mais poderosa não é a mais barulhenta, nem a mais performática, é a mais íntima. O lugar secreto não é geográfico, é interior. É o espaço onde o ego se cala, onde o coração fala, onde só você e Deus existem. É nesse santuário invisível que milagres começam a ser gestados. Muita gente acredita que precisa de um ambiente perfeito para orar. O lugar certo, a música certa, até a posição certa. Mas o Salmo 139, 1, 2 nos lembra: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe, entendes o meu pensamento. Deus não se impressiona com cenários. Ele responde a corações abertos. O segredo está na sinceridade, na disposição de entrar dentro de si mesmo e abrir a porta da alma para o Pai Celestial. O lugar secreto é onde se choram as dores que ninguém vê, onde se pedem forças quando o mundo exige sorrisos. É onde se confessa o medo que nem os mais próximos conhecem. Não há máscara ali, não há disfarce. E talvez seja exatamente por isso que muitos evitam esse lugar, porque ele exige coragem para ser vulnerável diante de Deus. Mas é nessa vulnerabilidade que se encontra a força que sustenta os que seguem firmes, mesmo em tempos de tempestade. Uma boa prática é criar um espaço físico, sim, não por religiosidade, mas por disciplina. Pode ser um cantinho da casa, um banco de praça, um lugar onde você sabe que pode estar a sós com Deus. Mas mais importante que o lugar visível é estar de verdade presente no invisível, desligar as distrações, focar o pensamento, colocar o celular no modo avião e o coração no modo fé. O lugar secreto exige intenção, e onde há intenção verdadeira, há presença divina. Muitas vezes oramos em voz alta, mas com a mente longe. Pensamos no que vamos comer, nas contas, no problema com alguém. O lugar secreto exige presença completa. É como uma conversa com alguém que se ama. Você olha nos olhos, presta atenção, se importa. Deus merece isso. Ele não quer ser só mais um na nossa agenda, mas o centro. E quando ele se torna o centro, até o caos ao redor se reordena. O lugar secreto vira o nosso ponto de equilíbrio. É nesse espaço secreto que se vencem as maiores batalhas. Antes de Jesus escolher os apóstolos, ele passou a noite inteira orando. Lucas 6:12. Antes de enfrentar a cruz, ele se isolou no Getsemane. Ele sabia que o secreto com o Pai antecede o visível diante dos homens. O lugar onde ninguém vê é onde Deus constrói o que todos verão. Por isso, quem negligencia o secreto enfraquece o espiritual. Quem cultiva o secreto fortalece a alma. Cada vez que você entra nesse quarto invisível, algo dentro de você muda. Às vezes é sutil, como uma paz inexplicável. Outras vezes é intenso, como uma resposta direta. Mas sempre há algo acontecendo. E é nesse ritmo de intimidade crescente que a vida de oração deixa de ser apenas um hábito religioso e se transforma em um relacionamento real e transformador. E é nesse ambiente sagrado que surgem os primeiros passos em Dire, quando os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar.
Lucas 11, 1. Jesus não os corrigiu nem os ignorou. Ele respondeu com um modelo. O Pai Nosso não foi criado para ser repetido de forma automática, mas para ser compreendido como um roteiro espiritual. Cada linha é um mergulho nos princípios que fundamentam uma oração sincera. É como se Jesus dissesse: se querem falar com Deus, comecem por aqui. E é exatamente aqui que começa a verdadeira conversa com o céu. A oração do Pai Nosso começa com algo que muda tudo. O modo como nos dirigimos a Deus. Não diz, ó juiz dos céus, nem Criador distante, mas Pai Nosso. Isso quebra a imagem de um Deus impessoal. Revela intimidade. A palavra Pai nos coloca na posição de filhos amados, não de mendigos desesperados. E o termo Nosso já nos lembra que a oração é comunitária, não egoísta. Não é só sobre mim, é sobre nós. O reino é coletivo, a graça também. Cada expressão do Pai Nosso é uma chave. Jesus organizou os pedidos em uma ordem divina. Primeiro Deus, depois nós. Primeiro exaltamos o nome dele, buscamos sua vontade, reconhecemos seu reino. Só então pedimos o pão, o perdão, a proteção. Isso nos ensina que oração não é uma lista de desejos, mas um alinhamento de coração. Quando oramos conforme essa estrutura, nossa vontade começa a se ajustar à vontade de Deus, e não o contrário. Muito bem, mas por que repetir? Alguém pode perguntar. A verdade é que repetir sem entender não adianta, mas compreender e aplicar muda tudo. A oração do Pai Nosso é um modelo vivo. Ela nos ensina a adorar, confiar, pedir, perdoar, resistir e se submeter. Uma pessoa que internaliza o Pai Nosso entende o equilíbrio entre adoração e petição, entre humildade e autoridade. Isso transforma não apenas a forma de orar, mas a forma de viver. É possível pegar cada verso dessa oração e fazer dele um ponto de reflexão. Ao dizer, venha o teu reino, por exemplo, é possível perguntar, como o reino de Deus pode vir sobre a minha casa, sobre minha profissão, sobre meus relacionamentos? A oração, então, se torna prática. Ela passa a moldar decisões, filtrar palavras, inspirar atitudes. E nesse processo, o que era uma simples reza se transforma num estilo de vida centrado em Deus. Além disso, o Pai Nosso nos ensina equilíbrio entre o espiritual e o terreno. Sim, pedimos que o nome de Deus seja santificado, mas também pedimos pão. Sim, clamamos para que o reino venha, mas também suplicamos por perdão. É uma oração que contempla tanto o céu quanto a terra, tanto o eterno quanto o cotidiano. Isso revela um Deus que não apenas reina nos céus, mas também caminha conosco na poeira da vida real. Muitos decoraram o Pai Nosso na infância, mas poucos o meditam com profundidade. Jesus nos deu esse modelo não para a religiosidade, mas para a intimidade. E quanto mais mergulhamos nessas palavras, mais percebemos que elas foram moldadas por um coração cheio de amor e sabedoria. Um coração que deseja nos conduzir ao Pai. E é justamente esse coração que continua a nos ensinar que a oração, antes de ser um ato, é uma atitude de entrega. É curioso perceber como Jesus começou a oração do Pai Nosso com uma simples e poderosa frase: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus 6:9. Ele poderia ter começado pedindo coisas ou falando das nossas necessidades, mas escolheu começar exaltando quem Deus é. Isso nos ensina algo profundo. Antes de pedir qualquer coisa, devemos reconhecer a grandeza daquele com quem estamos falando. Louvar o nome de Deus é mais do que um gesto de reverência. É uma declaração de fé. É dizer, eu sei com quem estou conversando. Quando alguém se aproxima de Deus em oração com pressa, como quem apenas quer cumprir uma obrigação ou tirar um problema do caminho, perde o sentido mais profundo da conversa espiritual. Começar a oração exaltando a Deus muda nossa postura interior.
nos faz lembrar que Ele é soberano, eterno, santo e infinitamente maior do que qualquer situação que estejamos enfrentando. E isso tem um efeito direto na nossa ansiedade, pois quem reconhece a soberania de Deus aprende a descansar nela. Exaltar a Deus em oração é também uma maneira de ajustar o nosso foco. Às vezes, a vida nos faz olhar só para baixo, para os problemas, as contas, os conflitos, as dores. Mas quando começamos dizendo: Pai, Tu és santo, Tu és rei, Tu és bom, levantamos os olhos para cima. E isso nos tira do desespero e nos leva para a esperança. É por isso que o salmista declarou: entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Salmo 104. É como se o louvor fosse a senha de entrada para a presença de Deus. Na prática, isso pode ser feito de forma muito simples. Antes de apresentar os pedidos, reserve alguns minutos só para agradecer e louvar. Diga com suas palavras: Senhor, Tu és fiel. Mesmo quando eu erro, Tu continuas ao meu lado. Tu és luz na escuridão, direção quando estou perdido, paz quando tudo parece ruir. Se quiser, cante um salmo. Leia em voz alta um trecho da Bíblia que exalte a glória de Deus. Essas atitudes fortalecem a sua fé antes mesmo de fazer qualquer petição. É comum que, ao mudar esse hábito, a pessoa sinta resistência. O costume é começar pedindo, mas mudar a ordem é mudar a perspectiva. Quando você exalta a Deus primeiro, algo dentro de você se realinha. Você lembra que não está sozinho, que não precisa controlar tudo, que o Deus que criou o universo está atento à sua voz. Isso gera descanso. A adoração antecede a confiança, e a confiança abre espaço para a esperança florescer. Jesus não santificava o nome de Deus só com palavras, mas também com atitudes. Ele honrava o Pai em tudo o que fazia. Isso nos mostra que exaltar a Deus vai além da oração. Deve estar na maneira como tratamos os outros, no modo como agimos em situações difíceis e até na forma como trabalhamos. Cada atitude pode ser um ato de louvor, se for feita com reverência, obediência e amor. Portanto, ao dobrar os joelhos e abrir a boca para orar, que o primeiro som seja um louvor. Não porque Deus precise ouvir isso, mas porque nós precisamos nos lembrar de quem Ele é, para não esquecermos quem somos nele. E é a partir desse reconhecimento que a oração começa a se tornar profunda, verdadeira e transformadora, preparando o coração para entender que existe um reino maior do que o nosso desejo. Depois de exaltar o nome de Deus, Jesus nos ensina a desejar a vinda do reino e a submissão à vontade divina. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mateus 6:10. Essa oração carrega um poder imenso. Ela é como um espelho que nos obriga a confrontar se o nosso coração está mesmo disposto a abrir mão do próprio controle. É como se disséssemos: Senhor, governa minha vida, pois o teu caminho é melhor do que o meu. E nem sempre é fácil fazer essa entrega. Pedir pela vinda do reino não é um ato passivo. Não se trata de cruzar os braços esperando que o céu desça à terra. É, na verdade, um convite para que a vontade de Deus comece agora, dentro de nós. Onde há perdão, o reino chegou. Onde há justiça, compaixão, verdade e amor, o reino se manifesta. Esse pedido exige que a pessoa reflita: o que na minha vida ainda não está debaixo da vontade de Deus? Onde ainda insisto em fazer as coisas do meu jeito? A oração de Jesus no Getsêmani revela o quanto esse pedido pode ser desafiador. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26:39. Até mesmo o Filho de Deus enfrentou o peso de submeter-se totalmente. Isso mostra que desejar a vontade de Deus é algo corajoso, não automático. Requer fé e confiança para aceitar que, mesmo sem entender tudo,
O plano dele é perfeito. Aplicar isso no dia a dia pode parecer abstrato, mas há maneiras simples de começar. Você pode, por exemplo, orar antes de tomar decisões importantes, perguntando: Senhor, isso é da tua vontade ou só um desejo meu? Pode também aprender a ouvir mais do que falar na oração, dando espaço para Deus direcionar. E em momentos de dúvida, dizer com sinceridade: seja feita a tua vontade, mesmo que doa. Essa oração é uma semente de maturidade espiritual. Muita gente teme a vontade de Deus por achar que ela vai frustrar seus sonhos. Mas a verdade é que o que Deus prepara é maior do que aquilo que pedimos ou pensamos. Quando alguém ora pedindo que venha o reino, ela está, na prática, abrindo a porta para um novo estilo de vida. Um que confia mais em Deus do que em si mesmo. E isso muda tudo. Muda a forma como vemos as perdas, as conquistas, os relacionamentos, o futuro. Buscar o reino é também uma escolha diária. Não basta falar com os lábios. É preciso viver com o coração voltado para esse reino. Isso se expressa na maneira como tratamos o outro, no que priorizamos no dia, na forma como lidamos com o tempo, o dinheiro, as palavras. Cada escolha pode ser um reflexo da vontade de Deus ou da nossa. E cada oração é uma chance de realinhar esse caminho. Dizer, seja feita a tua vontade, é de fato um ato de confiança profunda. Assim, ao orar pedindo que venha o reino, estamos declarando: quero que o céu se manifeste na minha vida, aqui e agora. Não como um grito vazio, mas como um passo em direção à entrega. E quem se dispõe a viver sob essa vontade, passa a entender que até o pão de cada dia carrega um propósito eterno. No meio da oração que Jesus ensinou, ele nos lembra de algo muito terreno, mas profundamente espiritual. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mateus 6:11. A simplicidade dessa frase é poderosa. Aqui, aprendemos que Deus não está distante das nossas necessidades diárias. Pelo contrário, Ele se importa com o básico, com aquilo que nos sustenta. O pão não é apenas alimento físico, mas também representa tudo aquilo que nos mantém de pé: força, paz, sabedoria, saúde, trabalho, recursos. É curioso que Jesus diga nosso pão e não meu pão. Essa escolha de palavras ensina sobre comunidade e partilha. Quem ora com o coração de Cristo não ora apenas por si, mas por todos que precisam. É uma lição sobre empatia e generosidade. Se temos pão, podemos dividir. Se falta pão, podemos pedir juntos. Há uma beleza em saber que a oração não nos isola, mas nos liga uns aos outros na dependência e na provisão divina. Dizer dá-nos hoje também nos convida a viver o presente, sem ansiedade pelo amanhã. Quantas vezes deixamos de descansar em Deus porque estamos preocupados com o mês que vem, o ano que vem? Mas Jesus nos ensinou a depender diariamente, como o maná no deserto, que vinha apenas para o dia e não podia ser acumulado. Isso nos ensina a confiar. A cada dia, Deus é suficiente. A cada dia, Ele renova o que precisamos, nem mais, nem menos, no tempo certo. Quando oramos por provisão, também estamos reconhecendo que tudo vem de Deus. Não é o salário, o talento ou o esforço que garantem o pão. É a mão dele por trás de tudo. Como disse o salmista: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Salmo 37:25. Essa promessa traz alívio. Ela é um lembrete de que o Deus que alimenta os pássaros não deixará faltar ao filho que confia. E há muitos tipos de pão. Há o pão emocional, quando estamos cansados e ele nos renova. Há o pão espiritual, quando uma palavra toca o coração no momento certo. E há o pão da coragem, quando tudo parece difícil, mas Deus sustenta.
Orar por provisão é pedir que Ele nos alimente por inteiro, corpo, mente, alma. Por isso, não hesite em colocar diante dele até as menores necessidades. Ele se alegra em suprir mesmo aquilo que você acha pequeno demais para orar. Nos tempos de crise, essa parte da oração se torna ainda mais significativa. Para muitos, o pão é uma necessidade urgente, real. E quando alguém ora pedindo isso, está sendo totalmente verdadeiro diante de Deus. Não há vergonha em depender dele, a fé. E quando a resposta vem, ela traz mais do que o pão, traz esperança, testemunho, transformação. Por isso, quem confia na provisão de Deus aprende a ver milagre até nas coisas simples do cotidiano. No fim, orar pelo pão diário é lembrar que precisamos dele todos os dias. Não apenas nos domingos, não só nas emergências, mas em cada manhã com o coração humilde que diz: Senhor, hoje de novo preciso de Ti. E quando esse pedido brota da alma, ele prepara o terreno para algo ainda mais profundo, a cura das feridas do coração. Quando Jesus nos ensinou a orar, ele incluiu uma linha que para muitos é difícil de pronunciar com sinceridade. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6:12. Essa frase carrega uma exigência que confronta o orgulho. Só seremos perdoados na mesma medida em que perdoamos. E isso não é uma metáfora. Jesus reforça isso logo em seguida. Se perdoardes aos homens, vosso Pai também vos perdoará. Mateus 6:14 e 15. O perdão não é opcional, é uma condição. Mas por que é tão difícil perdoar? Porque muitas vezes confundimos perdão com aprovação. Achamos que perdoar é dizer que o outro estava certo, que a dor que causou não importa. Mas o perdão não minimiza a dor, ele apenas recusa dar a essa dor o poder de nos aprisionar. Quando não perdoamos, quem fica preso somos nós. É como tomar veneno e esperar que o outro sofra. O perdão liberta, cura e devolve o controle da nossa vida. Nas mãos de Deus, perdoar é uma decisão, não um sentimento. Se esperarmos sentir vontade, talvez esperemos a vida inteira. O perdão começa com um ato de obediência, mesmo quando o coração ainda está machucado. E Deus, que vê a sinceridade da intenção, começa a curar o resto. Há pessoas que, ao perdoarem verbalmente em oração, experimentam um alívio imediato. Outras precisam repetir esse gesto por dias, até que a dor perca a força. Mas em ambas, o processo é real. Jesus nos perdoou quando ainda éramos pecadores. Ele não esperou a mudança para nos dar perdão. O perdão foi o ponto de partida da nossa mudança. Então, se Ele fez isso por nós, como podemos negar isso a alguém? É como se estivéssemos pedindo a Deus algo que nos recusamos a oferecer. A oração do Pai Nosso nos confronta com essa incoerência. E quando decidimos quebrar esse ciclo, algo sobrenatural acontece. A paz entra. Alguns carregam feridas profundas, traições, abusos, abandonos. Nesses casos, o perdão não significa reconciliação nem confiança cega. Significa apenas entregar ao justo juiz a causa, dizendo: Senhor, eu solto essa dor e coloco nas tuas mãos. Isso protege o coração contra o veneno da amargura. E quem já experimentou isso sabe, o perdão verdadeiro é um alívio na alma, um recomeço. Muitas curas físicas e emocionais vêm a partir desse passo. Há também o outro lado, saber que precisamos ser perdoados. É mais fácil apontar o erro alheio do que reconhecer o nosso. Mas diante de Deus, todos têm dívidas. E a boa notícia é que Ele está pronto a perdoar, mas nos pede para estendermos essa mesma graça aos outros. Às vezes, o que nos impede de receber o perdão dele é justamente a dureza com que tratamos os erros do próximo. E esse ciclo precisa ser quebrado.
Quando aprendemos a orar com um coração disposto a perdoar, a oração ganha leveza, profundidade, intimidade. O céu se abre para quem não carrega rancores, e é nesse ambiente de cura e restauração que conseguimos dizer: Senhor, livra-me do mal. E confiar que Ele realmente nos ouvirá, porque o coração já está limpo. Em meio a um mundo onde o mal se apresenta de forma sutil ou escancarada, Jesus nos ensinou a orar pedindo: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6,13. Esse pedido não é uma formalidade, é uma confissão de dependência. Mostra que sozinhos somos vulneráveis, frágeis diante das ciladas do inimigo. A oração se torna, então, um escudo, uma armadura contra tudo aquilo que tenta nos desviar do caminho da luz. E é nesse espírito de rendição que a verdadeira proteção espiritual acontece. A Bíblia nos adverte sobre a realidade das forças espirituais malignas. Em Efésios 6:11, Paulo escreve: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Isso não é linguagem simbólica para impressionar. É uma verdade urgente. Há armadilhas preparadas especialmente para cada um de nós. Mas o revestimento espiritual começa na oração. Quem ora, vigia. Quem vigia, discerne. E quem discerne, evita quedas. Muita gente só ora depois que já caiu, mas Jesus nos ensina a orar antes da tentação chegar, antes da mente ser seduzida, antes que o coração se esfrie. É como preparar o terreno antes da tempestade. Quem vive assim desenvolve um senso de alerta espiritual. Percebe ambientes carregados, identifica palavras maliciosas, evita decisões que parecem inocentes, mas têm um veneno escondido. E tudo isso vem do hábito de orar por proteção. O mal nem sempre aparece com chifres. Muitas vezes vem disfarçado de boa oportunidade, de conselho inocente, de companhia, gente boa. Por isso, orar pedindo livramento é clamar por discernimento. É dizer: Senhor, me mostra o que os meus olhos não veem. E Deus é fiel para mostrar. Às vezes, Ele afasta pessoas, fecha portas ou causa desconforto em algo que parecia certo. E nesses momentos, precisamos confiar que Ele está nos livrando de algo maior. Em situações difíceis, quando tudo parece escuro, a oração por livramento nos mantém de pé. Há quem já tenha escapado de acidentes, traições ou até doenças emocionais porque decidiu orar antes de agir. Não são coincidências. É a graça de Deus respondendo ao clamor sincero. Quem ora assim não vive sem problemas, mas anda protegido, coberto por um favor que os olhos humanos não explicam. É como andar em meio ao fogo e não se queimar. A oração também expulsa as trevas. Um lar em oração tem luz, uma mente que ora tem equilíbrio. Um coração que se abre a Deus tem força para resistir. Por isso, orar pedindo proteção não é sinal de fraqueza, é sabedoria. E é essa sabedoria que separa os que andam em círculos dos que caminham em direção ao propósito. Satanás não teme palavras bonitas, mas teme um coração conectado com o céu. Porque onde há oração, há poder. E enquanto muitos se esquecem dessa dimensão espiritual, os que oram por livramento começam a experimentar vitórias silenciosas. Aquelas que ninguém vê, mas o céu registra. E de vitória em vitória nasce a fé que move montanhas. A oração, por mais bonita que pareça, perde o seu poder se não for sustentada pela fé. Jesus foi direto ao ensinar: e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Mateus 21:22. Não é sobre repetir palavras, mas sobre acreditar de verdade que Deus pode fazer. A fé é o combustível da oração, o elo invisível que liga o coração humano à vontade divina.
Quem ora com fé acessa o impossível. Quem ora sem fé apenas fala com o vento. Há quem ore como quem joga palavras ao acaso, esperando que, talvez, alguma coisa funcione. Mas Jesus disse em Marcos 11, 23, 24, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, verá aquilo acontecer. Note que não é sobre a força da voz, mas sobre a certeza do coração. A fé verdadeira tem peso, tem autoridade. É como um bilhete assinado por Deus dizendo, você pode confiar, eu estou ouvindo. A fé não nega a realidade, ela apenas não se limita a ela. Enquanto os olhos veem o caos, a fé vê a mão de Deus em ação. Quando o diagnóstico vem, a fé declara, Deus ainda cura. Quando as portas se fecham, a fé insiste. Ele abre caminho no deserto. Por isso, orar com fé é mais do que esperar um milagre. É ter convicção de que Deus está presente, mesmo quando tudo diz o contrário. E essa convicção transforma o coração do intercessor. Em momentos de desânimo, é comum pensar que a oração não faz diferença. E é aí que a fé precisa se levantar. Imagine alguém plantando uma semente. Não vê o fruto no dia seguinte, mas acredita que está crescendo. É assim com a oração. Nem sempre a resposta é imediata, mas quem tem fé continua regando, continua crendo, e em silêncio Deus começa a mover as peças. Por isso, fé e oração caminham juntas. Uma fortalece a outra, e a fé também é alimentada. Como? Com a palavra. Romanos 10, 17 diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Se a pessoa só se alimenta de dúvidas, notícias ruins e opiniões negativas, sua fé enfraquece. Mas se ela começa a ler os evangelhos, meditar em promessas, lembrar do que Deus já fez, então a fé se fortalece. E orar se torna um ato de guerra, de esperança, de confiança no invisível que está prestes a se tornar real. Na prática, isso significa mudar a forma como se fala e como se ora. Trocar o "será que Deus pode" por "eu sei que Deus vai agir". Usar a oração como um diálogo íntimo com um Pai poderoso e não como uma tentativa de convencer um ser distante. É esse tipo de fé que move o céu. É esse tipo de fé que derruba gigantes, e mesmo que a resposta demore, o coração permanece firme, porque sabe em quem tem crido. E com essa fé pulsando por dentro, a oração não para. Pelo contrário, ela se intensifica, porque quem crê de verdade não desiste fácil. A oração não é uma chave que abre a porta de primeira, mas uma jornada que exige persistência. Jesus contou a parábola do juiz iníquo e da viúva, Lucas 18, 1, 8, para ensinar que sempre devemos orar e nunca desfalecer. A mulher insistia, dia após dia, até ser atendida. E se até um juiz injusto cedeu, quanto mais Deus, que é justo. Ele se alegra com quem não desiste de buscá-lo. Persistência é fé em movimento. Muitos oram uma vez e, ao não verem resultados, param. Mas a oração não é uma fórmula mágica, é relacionamento. E em todo relacionamento verdadeiro, há constância. A viúva da parábola não tinha poder, nem influência, mas tinha algo que poucos cultivam: perseverança. Ela voltou no dia seguinte, e no outro também. Esse tipo de fé que insiste e confia mexe com o coração de Deus. É como quem diz: Senhor, eu confio tanto em Ti que vou continuar orando. A Bíblia nos orienta claramente: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Isso não significa repetir as mesmas palavras o dia inteiro, mas manter um espírito constante de comunhão com Deus. É conversar com Ele enquanto caminha, enquanto trabalha, enquanto enfrenta os desafios do dia. É não interromper o canal, mesmo que as emoções oscilem.
A persistência é mais do que insistência, é uma postura de entrega contínua. Existem situações que só se resolvem com oração constante. Problemas familiares, vícios, curas, portas de emprego. Há lutas espirituais que exigem oração como disciplina diária. Assim como um atleta treina todos os dias esperando alcançar a vitória, o cristão persiste em oração até ver a mão de Deus agindo. Cada amém é como uma martelada na porta do céu. E um dia, essa porta se abre. A persistência mostra que você ainda acredita. Há quem diga, Deus já sabe de tudo. Por que repetir? Porque a repetição revela desejo, revela fé. E Deus se move por fé. Imagine um pai ouvindo o filho insistir por algo justo, com sinceridade. É impossível ficar indiferente. Assim também é com nosso Pai Celestial. Ele não se irrita com a insistência, ele se emociona com ela. A oração constante transforma o coração de quem ora, molda sua fé e revela quem realmente confia no tempo de Deus. Quem persiste também amadurece. Muitas vezes, enquanto a resposta ainda não chega, o próprio orante é transformado. Ele aprende a esperar, a confiar, a depender. E quando a resposta finalmente chega, ele percebe que não foi só o milagre que mudou sua vida. Foi o processo da oração que o preparou para recebê-lo. A demora de Deus nunca é descaso. É treinamento, é cuidado, é prova de amor. E é nessa jornada de persistência que muitos encontram força para continuar. Porque quanto mais se ora, mais se confia. E quanto mais se confia, mais se deseja orar. Jesus, sendo o Filho de Deus, não precisava orar para ser ouvido, mas mesmo assim, ele orava. E fazia isso com frequência, especialmente antes de tomar decisões cruciais. Em Lucas 6, 12 e 13, vemos que ele passou a noite inteira em oração antes de escolher os 12 apóstolos. Isso nos mostra algo poderoso. As decisões que impactam vidas precisam ser tomadas diante de Deus. Não é sobre pressa, é sobre direção. E Jesus, sendo perfeito, buscava a vontade do Pai em cada escolha. A oração de Jesus não era apenas um gesto devocional, era dependência total. Quando ele subia ao monte, como em Mateus 14, 23, estava se desligando do barulho do mundo para ouvir o céu com clareza. Muitas vezes, tomamos decisões baseadas na emoção, na urgência ou no que parece certo. Mas a sabedoria divina não brota do impulso, e sim da intimidade. Jesus nos ensina que antes de agir é preciso orar. Imagina o peso de escolher os 12 que caminhariam com ele, que dariam continuidade à missão do reino. Jesus não confiou no instinto, nem nos dons aparentes. Ele confiou no Pai. E isso é um exemplo direto para quem está diante de decisões. Seja escolher um emprego, um parceiro, uma mudança de cidade ou ministério. Substituir oração por pressa é como andar no escuro esperando não tropeçar. E Jesus nos chama para acender a luz da oração. Quando você ora antes de decidir, você está dizendo, Senhor, eu não quero fazer do meu jeito, me mostra o teu. E isso muda tudo. A oração alinha o coração com o céu. Ela silencia a ansiedade, acalma a confusão, dá sabedoria e revela caminhos. Muitas respostas vêm durante a oração, outras vêm depois. Mas o mais importante é que ao orar, você já não caminha sozinho. Você anda com o conselho do Altíssimo. Quantas decisões são tomadas no impulso e geram marcas profundas depois? Casamentos sem direção, sociedades equivocadas, projetos frustrados. Tudo isso poderia ser evitado se o coração tivesse sido consultado em oração. A Bíblia é clara ao mostrar que Jesus orava antes de agir, e isso não era religiosidade, era estratégia espiritual. Orar é se prevenir contra arrependimentos, é consultar o Criador antes de usar a criação. E mais do que respostas, a oração traz paz.
Mesmo quando o caminho ainda está nublado, quem ora caminha em paz. Jesus saía das madrugadas em oração com um senso de missão, de clareza. Ele não precisava de placas, ele precisava de paz. E essa paz, como diz Filipenses 4:7, guarda mente e coração. Muitas vezes, a paz é a resposta que você está esperando. Quando ela chega, é porque Deus já te direcionou. Esse padrão de Jesus continua sendo o modelo para nós. Antes de qualquer passo importante, ele falava com o Pai. E agora, mais do que nunca, ele nos convida a fazer o mesmo. Nos momentos em que o coração aperta e a alma se agita, a oração se torna um refúgio seguro. Jesus mostrou isso de forma tocante no Getsêmani. Em Lucas 22:44, vemos o Salvador em profunda agonia, orando com tanta intensidade que seu suor se tornou como gotas de sangue. Ali, ele não fugiu da dor, mas enfrentou a angústia com oração. É assim que o espírito se fortalece, conversando com o Pai em meio ao caos. O céu ouve até os sussurros que saem entre lágrimas. A tentação não escolhe hora e muitas vezes chega quando estamos mais fracos. Por isso Jesus alertou: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mateus 26:41. O que ele estava dizendo é que a oração nos mantém atentos, vigilantes, espiritualmente acordados. Sem oração, a tentação ganha espaço. Com oração, ganhamos discernimento. Não é mágica, é relacionamento com Deus. E quem está em comunhão não é pego desprevenido. Muita gente tenta vencer as tentações com força de vontade. Mas a verdade é que a carne é fraca e a vontade humana cansa. Jesus sabia disso. Por isso, antes de enfrentar a cruz, ele orou. A oração nos prepara por dentro. Quando você ora com sinceridade, Deus te fortalece em áreas onde você achava que nunca teria domínio. Isso vale para quem luta contra vícios, pensamentos errados, impulsos. Todos são fortalecidos quando dobram os joelhos. Em tempos de angústia, muitos procuram distrações, entretenimento, redes sociais, mas Jesus nos ensinou um caminho mais alto. Ele se retirava para estar com o Pai, e ali, na presença divina, ele era renovado. Você também pode fazer isso. Não precisa ser uma oração longa ou cheia de palavras bonitas. Precisa ser verdadeira. Um Deus me ajuda, dito com o coração sincero, pode ser mais poderoso que 1000 frases decoradas. Quando o medo chegar e ele virá, lembre-se que Jesus também sentiu angústia, mas ele não se escondeu disso, ele se colocou diante do Pai. E o resultado? Coragem para enfrentar a cruz. A oração transforma o coração temeroso em coração fortalecido. E não é porque a dor vai sumir, mas porque Deus vai estar com você no meio dela. A força que você precisa não vem de dentro, vem do alto. Tem gente que acha que oração é só para momentos felizes ou igrejas silenciosas. Mas não. A oração verdadeira acontece nos becos escuros da alma, nos dias em que tudo parece desabar. É nesses momentos que você descobre que não está só. O Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, como diz Romanos 8:26. Ele se coloca entre você e o abismo e te sustenta mesmo quando você não tem mais palavras. E é aí que a oração vira mais do que uma prática. Ela se torna um estilo de vida, porque quando você percebe o quanto ela te sustenta na dor, você começa a depender dela todos os dias. Há quem pense que orar é um momento separado do dia, com hora marcada e fim determinado. Mas a Bíblia nos apresenta algo mais profundo, uma vida que respira oração. Em 1 Tessalonicenses 5:17, Paulo escreveu de forma direta: orai sem cessar. Isso não significa passar o dia inteiro de joelhos, mas viver em conexão constante com Deus.
é transformar cada passo, cada escolha, cada silêncio em um espaço onde ele pode entrar e falar. Orar sem cessar é como manter o Wi-Fi da alma sempre conectado com o céu. Não se trata de repetir palavras o tempo todo, mas de ter uma postura interior de escuta, entrega e dependência. Quando você se acostuma a conversar com Deus durante o dia, dirigindo, cozinhando, lavando roupa, sua fé deixa de ser uma parte da sua vida e se torna a base de tudo. A oração vira o oxigênio que sustenta a caminhada. Paulo também fala em Efésios 6,18 sobre orar em todo o tempo, com súplicas no Espírito. Isso inclui os momentos em que estamos bem e os momentos em que não conseguimos sequer levantar a cabeça. Orar sem cessar é orar mesmo quando não dá vontade. É manter a comunhão quando tudo parece confuso. Porque, no fundo, a oração não é um hábito mecânico, é um vínculo. Quanto mais você conversa com Deus, mais sensível você se torna à voz dele. E isso muda tudo. Você começa a perceber que Deus responde através de pequenas coisas. Um detalhe numa conversa, um versículo que aparece do nada, um consolo que aquece o peito. Quem ora sem cessar começa a enxergar Deus em cada canto. A vida deixa de ser corrida e vira caminhada. E o mais bonito, essa constância transforma seu interior, mesmo que o mundo ao redor continue agitado. Uma boa forma de cultivar isso é criando lembretes simples. Colocar versículos em lugares estratégicos, manter uma música de adoração tocando ao fundo enquanto trabalha, ou mesmo criar pausas curtas no dia para agradecer ou pedir direção. São pequenos gestos que treinam a mente a permanecer conectada com o eterno. Aos poucos, você percebe que orar se tornou tão natural quanto respirar. Há também um detalhe importante. Quem vive em oração se afasta com mais facilidade do que contamina a alma. É como se a sensibilidade espiritual ficasse aguçada. Você sente quando algo não agrada a Deus e escolhe diferente. Essa presença constante de Deus nos ajuda a filtrar conversas, amizades, ambientes, decisões. Não porque virou obrigação, mas porque você não quer se desconectar dele. E quando isso se torna parte da sua identidade, a oração em comunidade ganha ainda mais força. Afinal, corações que vivem conectados com Deus se atraem e se unem em uma só voz. Há algo especial que acontece quando duas ou mais pessoas se unem em oração. Jesus mesmo declarou, em Mateus 18, 19 e 20, que se dois concordarem sobre qualquer coisa, o Pai que está nos céus ouvirá. E ele reforça, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Não é uma questão de quantidade, mas de unidade. Quando há comunhão e concordância no Espírito, o céu se abre com força. É como se as vozes se entrelaçassem e criassem um eco celestial que move a mão de Deus. Orar em comunidade quebra o ciclo do isolamento espiritual. Tem gente que luta sozinha por anos, sem perceber que existe poder em pedir ajuda, abrir o coração e interceder junto com outros. Em Atos 1,14, vemos os discípulos reunidos, perseverando unanimemente em oração. Não estavam apenas esperando, estavam construindo algo invisível. O Espírito Santo não desceu à toa naquele cenário. Havia unidade, havia clamor conjunto, e isso ensinou algo eterno. Juntos somos mais fortes. Na oração comunitária, aprendemos empatia. Quando você escuta o clamor do outro, começa a perceber que não está só nas suas dores. E mais, aprende a carregar o fardo uns dos outros, como Paulo orienta em Gálatas 6:2. Às vezes, a resposta que você tanto espera não virá quando estiver sozinho, mas quando alguém orar por você com fé genuína. Há milagres que Deus só libera quando há concordância entre irmãos, porque ele se alegra em ver seu povo unido.
É por isso que os grupos de oração, células, cultos de intercessão e até orações em família carregam um poder que transforma ambientes. Não é sobre rituais nem formalidade, mas sobre o vínculo que se constrói quando todos estão voltados para o mesmo propósito. Se alguém não sabe por onde começar, que tal marcar um horário semanal com amigos ou familiares para orar juntos? Mesmo que seja por chamada de vídeo, a presença de Deus não conhece distância. E tem mais, quando oramos com outros, também somos confrontados a amadurecer. Vemos a fé de alguém mais firme, ouvimos um testemunho de livramento, sentimos o encorajamento de uma palavra que alguém trouxe sem saber que era exatamente o que precisávamos. Deus usa a oração em grupo como uma escola de crescimento espiritual. Ali somos ensinados a escutar, a esperar e a crer junto. Quem experimenta esse tipo de comunhão entende que a oração não é um dom exclusivo dos espirituais ou dos líderes. Todos podem orar juntos, todos podem clamar. E quando a unidade se torna prioridade, o ego perde espaço. Ninguém quer brilhar mais que o outro, o foco é Deus. Essa é a beleza da oração coletiva. Ela apaga o individualismo e acende a chama da presença de Deus entre os seus filhos. E quando a oração comunitária se junta com a direção do Espírito Santo, o céu age com ainda mais precisão. Tem momentos em que a alma quer orar, mas as palavras simplesmente não vêm. É como se o coração estivesse cheio, mas a boca não soubesse como expressar. E é aí que o Espírito Santo age de forma misteriosa e poderosa. Em Romanos 8:26 está escrito: não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso revela algo grandioso. O céu não exige eloquência, exige sinceridade, e o Espírito traduz nossa dor em oração pura diante do Pai. Muita gente acha que orar bem é saber falar bonito, usar versículos ou parecer santo. Mas não é isso que move o coração de Deus. O que toca o céu é quando o Espírito Santo toma o controle da oração, guiando nossa mente, suavizando nossa língua e ajustando nossa vontade à do Pai. Quando estamos cheios do Espírito, oramos com clareza, autoridade e discernimento, mesmo que não tenhamos estudado teologia. É o Espírito que ensina a orar com profundidade e alinhamento com os céus. Judas 1:20 nos convida a edificar a fé orando no Espírito Santo. E isso não se limita a falar em línguas. Envolve sensibilidade, envolve dependência. É perceber que muitas vezes a oração mais eficaz não é aquela que planejamos, mas a que fluímos em intimidade com o Espírito. É estar orando e sentir o desejo de interceder por alguém que nem estava em nossos pensamentos. Ou então, mudar o rumo da oração porque algo no Espírito sussurra uma direção diferente. É isso que significa ser guiado pelo Espírito. Quem aprende a orar assim, aprende também a ouvir. Porque oração não é só falar, é conversar. E o Espírito Santo é aquele que revela a voz de Deus ao nosso interior. Ele abre os ouvidos da alma. Em momentos de dúvida, ele nos recorda das Escrituras. Em tempos de dor, ele traz consolo. Em decisões difíceis, ele dá sabedoria. O segredo é cultivar essa intimidade dia após dia, até que orar no Espírito se torne tão natural quanto respirar. Para isso, é preciso sensibilidade e entrega. Não se ouve o Espírito no barulho da pressa, mas no silêncio da rendição. E quanto mais rendidos estamos, mais nítida se torna a direção divina. Oração sem o Espírito pode até soar bonita, mas não move céus. Já a oração no Espírito, mesmo silenciosa, abre portas que estavam trancadas há anos. E para ativar essa dimensão, uma boa prática é começar o momento de oração pedindo: Espírito Santo, ore comigo. Me ensina a falar com o Pai. Quem vive essa experiência nunca mais ora do mesmo jeito. Há um peso de glória,
uma presença real que envolve tudo. Até as palavras mais simples ganham poder, até os silêncios passam a ter sentido. E mesmo que ninguém esteja ouvindo, o céu inteiro escuta. O Espírito Santo nos conduz por caminhos que nossos pés jamais alcançariam sozinhos. E nesse processo, passamos a entender que a oração não é sobre mudar Deus, mas permitir que Ele nos mude por completo. E quando essa verdade desce ao coração, tudo começa a fazer sentido. Orar é ser transformado enquanto se fala com o Criador. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconhece que há mais na oração do que palavras soltas ao vento. Agora me diga, como você tem falado com Deus? Está apenas repetindo frases decoradas ou realmente entregando seu coração? Porque a verdade é que orar do jeito certo pode transformar tudo. Suas emoções, suas decisões, sua vida espiritual. A Bíblia já nos ensinou o caminho. Então, o que você vai fazer com esse conhecimento? Será que suas orações têm sido um reflexo da sua intimidade com Deus ou apenas um hábito sem sentido? Você já parou para pensar que talvez seja por isso que tantas respostas não chegam? A oração verdadeira exige entrega, sinceridade, fé e constância. E a boa notícia é que você pode começar agora, hoje, neste exato momento. Não precisa esperar uma ocasião especial. E aí, você está disposto a mudar sua forma de orar e deixar que Deus mude sua vida por completo? Escreve nos comentários como tem sido sua caminhada de oração e se algum desses ensinamentos falou forte com você. Vamos trocar experiências, crescer juntos e fortalecer nossa fé como comunidade. E se esse conteúdo te edificou, te fez refletir ou ensinou algo novo, deixa o seu like aqui no vídeo. Isso ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas que também precisam aprender a falar com Deus da forma certa. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem conteúdo assim profundo, bíblico e transformador, feito com carinho e verdade para você.